Um corpo foi encontrado nas proximidades da cidade de Vila da Paz. A polícia chegou ao local e isolou a cena. Não demorou muito para que o detetive Charles Mendonça e seu assistente Henrique Azevedo também chegassem ao lugar. O detetive se colocou ao lado do corpo e começou a investigar a partir do que ele via. Um jovem entre 20 a 30 anos estava caído no chão. Estava de bruços e havia uma poça de sangue sob ele. Além disso, havia também respingos de sangue próximos do corpo. Sob o calor forte daqueles dias de verão, o detetive viu pegadas perto do corpo. Ele concluiu que eram 2 tipos de calçados diferentes. Quando colocaram o corpo de barriga para cima, o detetive viu que o abdômen da vítima estava perfurado. Além dos pertences da vítima, não havia nenhum outro objeto por perto. "O que você acha, chefe?" perguntou Henrique Azevedo. Charles Mendonça então deu de ombros. "Trata-se de um assassinato." Ele então pôs a mão no bolso da vítima e puxou sua carteira. O nome dele era Antônio. E através das informações contidas ali, Charles Mendonça começou a sua investigação. Olá, você que nos assiste. Você agora está convocado para ajudar o detetive Charles Mendonça neste caso. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Portal do Enigma, se você gosta de desvendar casos policiais. E vamos voltar às investigações. Através do documento de identidade da vítima, Charles Mendonça encontrou o seu endereço. Na casa de Antônio, o detetive foi atendido por José, pai da vítima. Eles haviam acabado de saber da morte de Antônio. O detetive quis saber quantas pessoas moravam ali. Éramos apenas eu, minha esposa e Antônio. E me desculpe se Laura não puder falar com vocês. Ela está muito abalada e está deitada. "Tudo bem, não tem problema", disse Charles. "Mas eu vou precisar que você responda algumas perguntas. Primeiro, qual foi a última vez que você viu seu filho?" Então José disse o que sabia. "Faz uma semana que ele saiu para acampar com Beto e Camila. São 2 amigos dele. Eu pensei que eles ainda estavam lá. Mas ontem Beto me ligou e disse que eles já haviam retornado havia 3 dias e que Antônio se despediu dele dizendo que ia para a casa de Daniela, a namorada dele." O investigador então fez uma nova pergunta. "Seu filho tinha alguma inimizade? Havia alguém que queria o mal dele?" José prontamente disse que não. "O meu filho era um menino muito bom. Todos aqui na cidade gostavam dele." "Muito bem", disse Charles. "Por hora isso é suficiente. Talvez eu volte aqui novamente para conversarmos." Dito isso, o detetive e seu assistente saíram da casa. "E então, chefe, para onde iremos?" "Bem, Azevedo, temos 3 pessoas a interrogar. Os amigos de Antônio que saíram para acampar com ele, Beto e Camila, e também sua namorada, Daniela. E por onde começaremos?" "Vamos começar por ordem alfabética. Vamos para a casa de Beto." Então os 2 entraram no carro e foram para a casa do amigo de Antônio. Mas ao chegarem lá, tiveram uma surpresa. "Ah não, chefe, não há ninguém em casa." O detetive então bateu à porta dos vizinhos e perguntou por Beto. Um dos vizinhos então contou que Beto morava sozinho, mas que não o via desde o dia anterior. "Mas que azar", pensou o investigador. "Mas isso não é problema. Vamos para a próxima casa." Ele então olhou seu caderninho e viu que era Camila. Porém, quando os 2 investigadores estavam para entrar no carro, o telefone de Charles Mendonça tocou e ele atendeu. "É da perícia. Eles já têm alguns resultados das evidências que coletamos. Vamos para lá agora." Já na perícia, Charles Mendonça se encontrou com Catarina, a perita criminal. "Olá, detetive", disse ela. "Fico feliz que chegou tão rápido. Eu tenho alguns resultados que podem ser interessantes. Primeiro, as pegadas no chão. Elas eram mesmo de 2 tênis. Um dos calçados era de Antônio. O outro era de um número menor, provavelmente de uma mulher ou de um homem de baixa estatura. Bem, não havia sinal de luta no corpo. As unhas estavam limpas, não havia nenhum arranhão. O único ferimento era mesmo a perfuração no abdômen. A propósito, este ferimento foi causado por algum instrumento perfuro-cortante, provavelmente uma faca, mas não encontramos a arma do crime. Quanto ao sangue, tanto aquele que estava sob o corpo e também os respingos de sangue, todas as amostras eram da vítima." Bem, até aqui nada de surpreendente. Mas quando analisamos a roupa da vítima, vimos que há muitos fios de cabelo loiro na camisa dele. E bem, ele tinha um cabelo preto. "Ah, isso é muito interessante", disse Charles Mendonça. Catarina então continuou. "Por fim, havia dinheiro na carteira. Na verdade, havia muito dinheiro na carteira." "Ora, isso é um detalhe muito importante", disse Charles Mendonça. "Mas, chefe, eu não consigo entender", falou Azevedo. "Você aí que está assistindo o vídeo, sabe por que esta informação é importante? Eu vou te dar alguns segundos para pensar nisso."
Charles Mendonça então olhou para o seu assistente e explicou: ora, Azevedo, se o dinheiro está lá, não foi um assaltante que o matou. Então podemos descartar esta hipótese. Depois de agradecer Catarina pelo trabalho, Charles Mendonça se despediu e resolveu que antes de ver Camila, seria melhor fazer uma visita a Daniela, namorada de Antônio. Daniela abriu a porta e pediu para que os investigadores entrassem. Assim que o detetive a olhou, notou um detalhe muito interessante. Vocês aí do outro lado da tela, conseguem imaginar o quê? Bem, não daremos essa resposta agora. Vamos acompanhar a conversa entre Charles Mendonça e aquela moça. Daniela estava chorando com os ombros encolhidos, parecia nervosa e angustiada. Eu ainda não acredito que ele morreu, ela disse. Charles Mendonça então perguntou qual foi a última vez que ela o viu. Ela então contou. Foi um dia antes dele ir acampar. Beto havia sugerido que poderíamos ir nós 4. Camila é ex-namorada dele e ele estava tentando reatar há meses. Então ele imaginou que se 2 casais acampassem, seria mais fácil ter várias conversas com Camila. Quem sabe assim ele a convencesse de voltar ao namoro. Mas eu não pude ir, eu estou na faculdade, eu tinha provas. Então eles 3 foram. Charles Mendonça então perguntou: havia alguém que não gostava de Antônio? Oh não, disse Daniela. Todos gostavam dele, ele não tinha inimigos. Há quanto tempo vocês estão juntos? Ela respondeu: estamos juntos há 5 anos. Ora, é um longo tempo, não? Sim, é um longo tempo. Nós pretendíamos nos casar assim que tivéssemos dinheiro para pagar o aluguel de uma casa. E depois do acampamento, você teve contato com ele? Não, a última vez que eu falei com ele foi antes dele sair para acampar. O celular dele ficou sem sinal desde o dia em que ele saiu. Depois disso, eu não o vi mais. Charles Mendonça então agradeceu e saiu. Ora, muito interessante, disse Charles Mendonça. Azevedo então perguntou o que havia de interessante. Charles Mendonça então explicou: eu vim até aqui esperando encontrar uma menina loira. Isso poderia explicar os fios de cabelo na camisa de Antônio. Mas como ela tem um cabelo preto, eu posso imaginar quem é a dona desse cabelo dourado. Há 2 pessoas que eu quero muito conhecer para tirar essa dúvida. Ele então olhou seu caderno de anotações. Venha, vamos procurar por Camila. Já na casa de Camila, o detetive perguntou qual foi a última vez que ela viu Antônio. Estávamos voltando do acampamento. Beto então foi por uma rua e nós por outra. Depois eu também me despedi de Antônio e nos separamos. O detetive então perguntou: eu posso saber por que a camisa de Antônio está cheia de seu cabelo? Azevedo fez de tudo para se manter imparcial. Ele sabia que era um blefe. Não havia nenhuma prova que aquele cabelo pertencia a Camila. Mas a jovem então ficou nervosa. Ela contou o seguinte: na última noite no acampamento, estava fazendo muito frio e ele me emprestou a sua camisa. No dia seguinte eu devolvi para ele. Charles Mendonça então coçou o queixo. Interessante, as últimas noites fez um calor insuportável. Por favor, Camila, conte-nos a verdade, eu sei que você está mentindo. Sim, aquela era outra dedução, mas funcionou perfeitamente. Camila então confessou: eu não deveria contar isso pra ninguém sabe. Mas Antônio e eu tínhamos um caso. Eu me sentia muito mal por isso, mas eu gostava muito dele. O que Daniela acharia se soubesse que o namorado e a melhor amiga dela estavam tendo um caso? Charles Mendonça perguntou se alguém sabia, e ela disse que não. Ninguém sabia, e por favor, ninguém pode saber disso. Isso não tem a ver com o caso. Nem mesmo o Beto sabia disso? Oh não, ele também não podia saber. Sabe, ele é meu ex-namorado. Eu acho que ele não ia gostar disso. Charles Mendonça então se despediu e saiu. Quando pôs os pés na calçada, seu telefone tocou. Um policial do outro lado da linha disse: chefe, você não vai acreditar. Acabamos de encontrar Beto. Onde ele está? Perguntou Charles. É melhor você vir para a delegacia agora. Os 2 policiais então partiram para a delegacia. Lá encontraram Beto e o chamaram para conversar. Antes mesmo de Charles fazer qualquer pergunta, ele começou a contar. Eu vim até aqui prestar uma queixa, mas os policiais disseram que vocês queriam falar comigo. Sim, disse Charles Mendonça. Estávamos mesmo te procurando. Eu acredito que você já soube o que aconteceu com Antônio. Oh não, por favor, me diga que ele está bem. Charles Mendonça meneou a cabeça e contou que Antônio estava morto. Beto então chorou e começou a gritar dentro da delegacia. Depois de se acalmar, o detetive lhe fez algumas perguntas. Qual foi a última vez que você viu seu amigo? Beto então contou: estávamos no acampamento e no dia que retornamos, eu me despedi dele e no caminho para minha casa alguém me acertou por trás e eu desmaiei. Bem, isso foi há 3 dias e eu só acordei hoje, então eu vim direto para a polícia. Mas eu não fazia ideia de que Antônio estava morto. Tudo bem, disse Charles. Você não precisa falar mais nada. Azevedo, venha comigo. Os 2 policiais então foram para sua sala particular na delegacia para conversarem. Muito bem, Azevedo, o que você acha de tudo isso? Ora, chefe, eu não faço a mínima ideia. Quem você está considerando como suspeito? Charles Mendonça então contou. Bem, os suspeitos principais são esses 3. Beto, Camila e Daniela. Cada um nos contou uma história que nos ajudou nesse caso. Na verdade, eu já sei quem é o culpado.
E você aí, detetive de plantão, já sabe quem é o assassino deste crime? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar nisso. Vamos para a resposta. Charles Mendonça então se levantou e foi até a sala principal da delegacia. Ele apontou o dedo para Beto. Prendam este homem, ele é o assassino. Os policiais então algemaram Beto. Mas como o detetive descobriu isto? Ora, é muito simples, ele disse. Na verdade, tudo parecia confuso, até Beto dar o seu depoimento. José, o pai de Antônio, disse que ontem Beto havia ligado para ele para informar que eles haviam voltado do acampamento e que Antônio tinha ido para a casa de Daniela. Quando chegamos na casa de Beto, um dos vizinhos disse que a última vez que o viu foi ontem. Só que aqui Beto contou que havia sido agredido há 3 dias e tinha ficado desmaiado até acordar hoje e vir para a delegacia. É claro que ele está mentindo. Beto então começou a chorar. Tudo que eu queria era ficar com Camila, disse ele. Só que ela não quis nada comigo no acampamento. Depois que eu me despedi deles no retorno do acampamento, eu pensei em ir atrás dela e tentar convencê-la a voltarmos. Mas então eu a encontrei aos beijos com Antônio. Aquilo foi demais pra mim. Ele era meu amigo e me traiu. Então esperei que ele se separasse de Camila na estrada. Eu não queria matá-lo, eu queria apenas confrontá-lo. Mas então, no momento de fúria, eu puxei a faca da minha mochila e o acertei. Muito bem, isso é o suficiente, disse Charles. Quem sabe o juiz se compadeça da sua história. Então os policiais levaram Beto para a cela. E você aí que acompanhou este caso, conseguiu descobrir em tempo o assassino e o motivo do crime? Deixe nos comentários as suas deduções. E não se esqueça de se inscrever no Portal do Enigma para mais casos policiais como este. Prove que você é um verdadeiro detetive. E ative as notificações para ser convocado para o próximo mistério. Eu fico por aqui e até mais.